Vamos lá, galerinha. Antes de aprender um pouquinho sobre meningite, encefalite, eu preciso revisar um pouquinho com vocês a organização do córtex, né? A questão do cerebelo, a questão do cérebro em si, e a gente precisa entender como que é agrupado tudo isso, certo? Entender um pouquinho como a medula ela é organizada, certo? Então, tudo isso a gente precisa conversar. A gente falou da organização cerebral anterior, agora a gente vai começar pelo cerebelo, certo? O cerebelo, ele é um órgão muito importante para o equilíbrio do corpo humano, certo? E aí ele tem 3 camadas, que são 3 camadas bem importantes do cerebelo, certo? Que é a camada molecular, ele tem a camada de células de Purkinje, certo? E ele tem a camada granulosa. São essas 3 camadas, certo? E aí o que acontece? A camada molecular, ela é a mais externa, viu? E aí ela é a mais externa, é a primeira que a gente está falando. E é nela que a gente encontra os dendritos das células de Purkinje. Então aqui é onde encontra os dendritos das células de Purkinje, certo? Então, os dendritos das células de Purkinje vão se ramificar e vão chegar na camada molecular, certo? Aí a camada de célula de Purkinje, ela fica centralizada, não é na periferia. E aqui fica os corpos celulares. Então, os corpos celulares das células de Purkinje ficam nessa camada, que a gente chama de camada de células de Purkinje, certo? Lembrar que as células de Purkinje são fundamentais para transmitir informação. E a última camada é a camada granulosa, é a camada mais interna, certo? E aqui é onde a gente diz que a gente tem os pequenos neurônios. Então ela é composta por pequenos neurônios, certo? E esses neurônios são mais compactados. A gente diz que eles são mais compactados, certo? E aí é uma parte bem interessante, porque é o local que tem o menor neurônio do corpo inteiro. É aqui. Mas normalmente o que cai mais é falar, certo? O córtex do cerebelo, ele é composto por 3 camadas. A camada molecular, a camada de células de Purkinje e a camada granulosa. Isso é muito importante, certo? Saibam essas camadas. Histologicamente isso cai, ok? E aí fora isso a gente fala agora da medula espinhal. A gente sabe que a medula espinhal, certo, é uma parte do sistema nervoso central. E ela tem a substância branca, que está localizada externamente, e a substância cinzenta, que faz um H, certo? Ela é meio assim, ó, como se estivesse fazendo um H, certo? Então aqui dentro a gente tem a substância cinzenta e aqui fora a gente tem a substância branca. Não trocar isso, certo? E aí o H, aqui a gente tem as famosas células ependimárias. A gente falou nisso na aula passada, certo? Dessas células. Ok? E aqui, então, na camada cinza, a gente tem as células ependimárias. A substância cinzenta, ela tem 2 cornos. A gente chama de corno mesmo, viu? É corno anterior e corno posterior. E aí existem os cornos anteriores e os cornos posteriores. Os cornos anteriores, eles contêm neurônios, os anteriores. Eles contêm neurônios eferentes. E os cornos posteriores contêm neurônios aferentes. Isso muda, certo? Então, o neurônio eferente é nos cornos da substância cinzenta anterior. E os posteriores recebem neurônios aferentes. Lembrar que aferente é sensitivo. Eferente, resposta motora. Ok? Lembrar disso. E aí, isso foi mais para a gente finalizar, porque a gente começa a falar do tecido conjuntivo, certo? Do sistema nervoso. Porque a gente começa a falar das meninges. Porque a gente vai ter dura mater, aracnoide, que a gente chama de aracnoide mater, certo? E a pia mater. Então, são 3 meninges muito importantes. Qualquer problema do sistema nervoso central,
acometem elas, certo? E a gente vai começar falando aqui da primeira, que é a dura mater, certo? A dura mater, pessoal, é a camada mais externa da meninge. Então, ela é a mais externa. Vamos começar a botar as informações dela aqui, certo? Dura mater, mais externa. Ok? E aí, lembrem, tudo isso é tecido conjuntivo, certo? E aí, lembrar, ela é a mais externa. Ela forma um espaço que a gente chama de espaço subdural, certo? Que é espaços que patologicamente ele coleta sangue, coleta LCR. O espaço subdural fica abaixo, certo? Da dura mater. Fica entre a dura mater e a aracnoide, certo? A gente também tem um espaço epidural. O espaço epidural é entre o crânio. A gente tem um crânio aqui, primeiro osso. Aí a primeira meninge é a dura mater, certo? Então, entre o osso e a dura mater, a gente tem o espaço epidural. Não esquecer disso, certo? E aí lembrar que a nível da medula espinhal, né, ela vai meio que separar o periósteo das vértebras. E aí chama-se esse espaço epidural que eu estava falando. Então, é o osso e depois do osso já é a dura mater, certo? O que cai sobre essas meninges é justamente a sua localização. Qual que é mais próxima do osso? A dura mater. A segunda que a gente fala é a aracnoide, certo? A aracnoide é a segunda meninge. E ela tem uma membrana, né, que forma justamente conectada à pia mater, que já é a terceira meninge. Aí esse espaço entre a aracnoide e a pia mater a gente chama de espaço subaracnoide, ou então subaracnoideu. Espaço subaracnoide, certo? E aí ela tem, certo, muitas velocidades, porque ela está muito relacionada com o LCR, ok? E a pia mater ela já é a que está mais próxima do encéfalo. Ela é altamente vascularizada. Muito vascularizada, certo? E ela já adere ao encéfalo, porque ela vai ter contato direto, certo? Com fibras nervosas do sistema nervoso central. Ela já tem contato direto, certo? Então, de meninges, a gente pode levantar esses pontos. Agora, eu vou falar um pouquinho mais com vocês outras funções que elas têm. Então, vamos lá, pessoal, fazer mais uma revisão sobre essas meninges, porque eu sei que vocês têm dúvidas nesse assunto e eu vou mostrar aqui a vocês, certo? Primeira coisa, dura mater. A dura mater é a meninge mais externa, então lembrem disso. É a meninge mais externa. E ela também é a mais espessa, certo? Entre as três, que tem três: dura mater, aracnoide e pia mater, certo? Lembrar que ela é composta por tecido conjuntivo denso, certo? E aí, ela tem também a questão do periósteo. Por que ela tem periósteo, meu senhor? Porque ela está colada com o osso, certo? É uma camada que cobre os ossos do crânio. Então, ela cobre os ossos, certo? Lembrar disso. E aí, lembrem que é meio seguinte, aqui está o osso. Eu vou tentar desenhar aqui o osso. Aí, aqui tem uma meninge colada, ó, nela, certo? Colada aqui, a meninge, coladinha, a dura mater. Só que chega um momento do encéfalo que ela vai fazer isso aqui, ó. Aí, esse espaço aqui, ó, que vai ficar aberto agora, entre o osso, certo? E a dura mater, a gente chama de espaço epidural. Então, imagina comigo, vou dar um zoom. Teve um sangramento, o sangue estava aqui, aqui teve um problema. Esse sangue pode ficar preso aqui, ó, certo? E aí, quando a gente tem um hematoma epidural, que vocês estudaram no TCE, é justamente por causa desse extravasamento, certo? Lembrar disso. É uma meninge muito resistente, certo? Muito resistente. E a principal função dela é ser protetora. Então, a função dela é ser protetora, certo? Lembrar disso. E aí tem essa proteção física do encéfalo em si, ok?
ela também cria um compartimento que limita o movimento do encéfalo, então meio com a bolsa que está segurando isso. Tem vasos sanguíneos e uma coisa muito importante dela, ela forma os seios venosos durais. Seios venosos, são veias, certo? Seios venosos, certo? Que vão drenar o encéfalo. Então ela forma os seios venosos, isso é uma função muito, mas muito importante também. Quando a gente fala agora da aracnoide, a gente vai já falar de outras características diferentes. Por quê? Vamos lá. Aracnoide. A aracnoide é uma camada que a gente diz que ela é uma camada o quê? Intermediária. Camada intermediária, certo? Porque eu estou focando muito nisso, porque é o que cai também, certo? Então ela fica entre, a aracnoide fica entre a dura mater e a pia mater. A aracnoide fica no meio. É DAP a sequência. Dura, arac, pia, certo? E aí ela é bem fina, é uma membrana muito fina. Ela é avascular, não tem vasos, certo? Lembrar disso. Não vascularização, certo? E tem questões que até fala disso. Ela é muito semelhante a uma teia de aranha, certo? Muito semelhante a uma teia de aranha. E aí lembrar que embaixo da aracnoide a gente tem um espaço subaracnoide ou subaracnoideu. É nesse espaço que ele é todo preenchido pelo líquido cefalorraquidiano, pelo LCR, certo? E é lembrar que nesse espaço sim tem vaso sanguíneo, certo? Então o espaço subaracnoide é muito importante, ok? Lembrem disso. E aí serve como uma barreira também, controla a movimentação do LCR, a função, certo? Permite essa circulação, ok? E aí vai absorver o LCR quando for preciso, vai ajudar a manter a pressão intracraniana, porque lembrar disso, patologias que pegam a meninge, como meningite, encefalite, vão meio que desformar todas essas funções. E aí vocês precisam saber as funções de cada um, certo? E por último, a pia mater, para a gente não deixar de falar dela. A pia mater é a última meninge, certo? E aí, o que é que acontece, meu senhor? É a camada mais o que? Interna, certo? E aí ela se adere diretamente, certo? Ao encéfalo, lembrar disso. Vai se aderir diretamente ao encéfalo, entendeu? Lembrar que ela vai acompanhar os sulcos cerebrais, certo? E aí ela vai acompanhar sempre os sulcos, vai cobrir cada detalhe do encéfalo, certo? E aí lembrar, entre a pia mater, certo? Entre a pia mater, porque aqui é a pia mater, ó. Aí aqui já é o encéfalo, certo? Embaixo dela. Entre a pia mater e o tecido nervoso, existe uma célula que é muito famosa, que a gente já estudou sobre ela na aula passada. Essa célula é os astrócitos, certo? Lembrar disso, que são um dos tipos da célula da glia, né? Que vai ajudar na sustentação das células nervosas. Então a gente já tem astrócitos aqui, isso pode cair em prova, certo? Então isso é bem importante, muito, mas muito importante, certo? Lembrar disso, ok? E agora, pessoal, a gente precisa entender um pouquinho sobre a barreira hematoencefálica, certo? Lembrar que a barreira hematoencefálica é uma estrutura altamente seletiva, que protege todo o sistema nervoso central. Então ela é seletiva e tem a função de proteção do sistema nervoso central, certo? E aí, praticamente, vai proteger de quê, meu senhor? De substâncias potencialmente, o quê? Nocivas, que vão estar no sangue, certo? Então, ela tem um papel crucial na manutenção da homeostase, em todo esse equilíbrio, certo? E aí vai estar regulando o transporte de substâncias e tudo, certo? Então, lembrar, tá, meu senhor, tá, essa função eu já sei. Mas e a estrutura da barreira hematocefálica? Como é que ela é? A barreira ela é formada principalmente por células endoteliais, que vai estar protegendo. A gente chama essas células, que ela tem umas junções, a gente chama de células com junções estreitas. Então, se falar células com junções estreitas, é uma das partes das células presentes na barreira hematocefálica, certo? E essas junções é meio que para unir as células. Elas ficam unidas assim, sabe? Meio que são proteínas que fazem essa união,
Então, assim, lembrar dessa função, certo? Lembrar que existem células endoteliais da barreira também, porque essas células aqui que eu estou falando, que tem essas junções, elas vão estar circuladas também por astrócitos. Então, os astrócitos, lembra que dão sustentação, vai cercar também as células endoteliais da barreira hematoencefálica, certo, pessoal? E aí a gente vai ter toda aquela questão de liberar sinais químicos, regular o que entra, o que sai da barreira, tudo isso. E funções gerais, proteger o sistema nervoso central, certo? Fazer a manutenção da homeostase, como a gente falou, certo? E tudo que tem nela, como são os transportes, vai ser transporte ativo, transporte passivo, sabe? Tudo aquilo que a gente já comentou em si. Então, assim, não tem muito o que falar sobre isso. Só lembrar que meningite, Alzheimer, remédios, né, podem atravessar a barreira hematoencefálica, certo, pessoal? E aí pode ter o comprometimento, pode ter a inflamação dela, pode entrar células imunes, e aí disfunções podem estar relacionadas com essas patologias. Então, assim, isso é algo importante para a gente levantar. Vamos lá, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho, já entrando em uma das patologias da prova, que é a meningite, certo? Vocês precisam entender que a meningite, ela é uma inflamação, certo? Das meninges, que envolvem o cérebro, que a gente acabou de estudar, certo? Que envolve tanto o cérebro quanto a medula, certo? E aí, lembrar que a inflamação desse espaço pode causar, né, extravasamento de sangue, pode causar aumento de pressão intracraniana, pode causar, né, aumento do LCR, certo? E pode ter diversas causas e apresentar também diversas formas variadas, desde uma doença crônica, uma doença aguda, ok? E aí a gente classifica, certo? Essas meninges, a gente pode classificar as meningites, né, em leptomeningite, certo? E pacmeningite, certo? Então, a gente tem a leptomeningite e nós temos a pacmeningite, certo? E aí qual a diferença, meu senhor? A leptomeningite refere-se à inflamação das leptomeninges, ou seja, pia mater e aracnoide. E aí a leptomeninge é inflamações de quando pegar pia mater, certo? A aracnoide, certo? E junto disso o espaço subaracnoideu, certo? Então lembrar disso. Regiões que pegar essas meninges aqui a gente vai chamar de leptomeninge, ok? É a forma mais comum que acomete, é a leptomeninge, pega essas regiões. E aí pode ser bactérias, vírus, fungos, a gente vai falar já já. E aí a gente tem a pacmeningite. A pacmeningite vai ser quando pegar a dura mater, certo? Então quando pegar a dura mater, que é a camada mais externa, né, a gente vai chamar de pacmeningite. Normalmente é mais trauma que causa uma pacmeningite, certo? Então lembrar disso, a gente faz essa classificação de acordo com a meninge que está sendo acometida. E aí a gente entra os tipos de meninge, certo, pessoal? A gente tem a meningite crônica, granulomatosa, tem a meningite aguda, purulenta. E a gente precisa falar um pouquinho sobre esses tipos, ok? A meningite aguda, purulenta, por exemplo, deixa eu botar aqui, meningite aguda purulenta, certo? A meningite aguda purulenta, ela é caracterizada por inflamação rápida de bactérias, certo? Bactérias, quais são as bactérias normalmente? Assim, a Streptococcus pneumoniae, certo? Aí tem a Streptococcus pneumoniae, tem a Haemophilus influenza, que causa muito também, certo? E aí tem também a Escherichia coli, que é a Escherichia coli, outra bactéria também, certo? E aí acomete muitos recém-nascidos, mas pode pegar qualquer faixa, certo, de idade, as meningites. Então lembrar disso, acomete muito recém-nascido, pode pegar em qualquer faixa, certo? E normalmente meningite bacteriana, a gente vai ter aumento de neutrófilo, certo? Quando for meningite viral, a gente vai ter aumento de linfócito. Isso é característico e cai sempre nas provas de Bruna.
Viral, aumento do linfócito. Aumento de neutrófilo, meningite bacteriana, certo? A gente já faz essa classificação logo. Aí outra coisa que cai, pessoal, na prova é a questão do LCR na meningite, por exemplo. Como é que é o LCR numa meningite bacteriana, certo? Isso aqui cai muito. A gente diz que o aspecto dele, ele deixa de ser límpido, que é o normal, o límpido é o normal, certo? E ele começa a se tornar turvo, ok? Outra coisa que acontece, que a gente chama de glicorraquia, certo? Que é justamente essa concentração de glicose no líquido. E a meningite bacteriana, a gente tem a queda de glicose, certo? Por quê, senhor? Porque a bactéria começa a se alimentar da glicose. Então a gente diz que a quantidade de glicose é inferior a 40%, certo? E a quantidade de neutrófilos, meu senhor, normalmente é mais de 500 células, certo? Por milímetros quadrados, milímetros cúbicos, certo? E a gente também fala que a gente vai ter muito proteinorraquia, que é o aumento de proteína. Isso quando é uma meningite bacteriana, certo? Se for uma meningite viral, meu senhor, a cor continua, deixa eu pegar aqui, viral. Se for viral, a cor não fica turva, ela fica límpida. Isso é muito importante, certo? Vocês saberem. Ok. Aí a glicose não altera, fica normal, que é maior do que 66%, certo? Células, a gente tem menos, aqui é mais, aqui é menos de 500, certo? Aqui eu botei 5.000, né? Aqui é 500, viu? De 500 células por milímetros cúbicos. Ok. Em relação à proteína, também tem a quantidade normal de proteína, certo? Varia entre 20 a 100. Já aqui, a gente tem mais de 500 também. Aí não precisa ser valor, vocês só precisam saber que no bacteriano, o LCR, ele já muda sua consistência, seu aspecto. Ele tem aumento, certo, de proteína, queda de glicose, cai glicose, e tem aumento de proteína, como a gente já tinha falado. Já na viral, o aspecto não muda, a glicose não muda. A única coisa que vai mudar, certo, é essa quantidade de células. E enquanto aqui é neutrófilo, aqui é linfócito. A gente já falou disso já, não é isso? E aí tem também, pessoal, meningite fúngica. É menos falada, mas a gente tem que comentar também ela. Ok? O aspecto, ele fica turvo também, é igual da bactéria. Ok? Cai também glicose, certo? As células não são mais que 500, é mais do que 100, é menos células. E é linfócito, não neutrófilo, certo? E a proteína fica normal. Então isso é importante para vocês saberem praticamente diferenciar. E aí, como eu estava falando para vocês, normalmente as meningites bacterianas são causadas, certo? Pela Haemophilus e pela Streptococcus pneumoniae, ok? Lembrar disso. Crianças que não são vacinadas, certo? Pela influenza, aí pode ter muito o risco de ter a meningite, certo? Lembrar disso. Lembrar que ela é também, a meningite bacteriana, ela é chamada de meningite piogênica. É o mesmo nome, certo? Piogênica é a mesma coisa de meningite bacteriana, certo? Lembrar disso. E aí a gente tem uns aspectos histopatológicos, entendeu? Então lembrar disso. Neutrófilos que vão aumentar, aumento de neutrófilos, certo? Pode ser feito a coloração, certo? Do aspecto de Gram, para saber se é Gram positivo ou Gram negativo, né? A gente sabe que existe isso. Lembrar também que pode ter, né, o que a gente chama de fibrose cerebral por causa da meningite bacteriana, certo? E a gente chama também piogênica ou meningite séptica, certo? É a mesma coisa, tudo bacteriana. Quando a gente fala em meningite viral, a gente fala de meningite asséptica, certo? Asséptica é a meningite viral, certo? E aí pode ser qualquer vírus que esteja no corpo do paciente que chega a pegar o sistema nervoso central, certo? Ele é menos fulminante do que a bactéria. A meningite bacteriana é mais grave, certo? Lembrar disso. E lembrar que os achados do LCR mudam muito mesmo. Ok? Lembrar disso.
Porque lembrem que o LCR na meningite viral não se altera muito. Lembrar desse aspecto, certo? E aí, qual a diferença, meu senhor, da meningite para encefalite? A meningite pega a meninge. A encefalite vai pegar o parênquima, certo? Encefálico. E aí, então, qual a grande diferença? Aí vocês têm que saber. Meningite de encefalite. Meningite, M de meninge. São aquelas camadas de proteção. A encefalite, certo, é de parênquima encefálico, que é o encéfalo em si, certo? Então existe essa grande diferença. Existe uma doença que é a união das duas, pessoal, que é a meningoencefalite. Quando pega as duas. Quando a inflamação pega tanto as meninges quanto o sistema encefálico, certo? Lembrar disso. E aí a gente tem diversas também causas de encefalite, certo? E lembrar, na encefalite, a gente tem a formação do que a gente chama de ependimite granulosa. O que é isso, meu senhor? Ependimite granulosa. Deixa eu mostrar aqui a vocês. A ependimite granulosa é praticamente o que a gente pode achar, né, na tuberculose. Então, a tuberculose, ela pode causar uma encefalite. E ela causa formando a ependimite granulosa. Certo? Lembrar disso. É o mecanismo da infecção da tuberculose. Ok? Lembrar disso mesmo. Ok, pessoal?